vídeo foi gravado em dezembro de 2022. Já vou avançando, também que não sei explicar as coisas e vai ser uns bons minutos da minha pessoa. Reclamando, bom vídeo proceeds. Olá, pessoas da internet. Estamos no final do ano, algumas pessoas já terminaram o ano letivo e estão de férias, outros azarados ainda estão estudando como eu nessa merda. Eu tenho um vídeo antiguinho desse ano que eu falo sobre a minha experiência em uma escola nova e eu falo sobre entrar no ensino médio também. Não assistam, se a qualidade desse canal já não é muito boa, antes era pior. Então eu vou usar isso de gancho pra falar mal e reclamar muito do sistema de educação brasileiro. Porque, esse vídeo vai ser mais sério, então se você espera piadinhas e tal, foi mal. Mas se você também odeia o ensino médio, continua aqui e compartilha esse ódio comigo, yeah! E pra quem não sabe, este ano começou um novo ensino médio, que parece ter sido aplicado de diferentes formas pelas escolas do Brasil. Então eu vou contar como funciona na minha e por que eu odeio tanto. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou tentar resumir bem. Na minha escola, o ensino médio não é em tempo integral, são 5 horas de aula. Com o novo ensino médio, adicionaram 4 letivas. Uma presencial, 2 remotas, sendo feitas por aulas online, e uma híbrida em que você tinha aula na escola e outra aula online. Eu nunca consegui fazer as aulas online. Não só porque o meu celular é uma bosta, mas porque a comunicação com a escola era horrível. Vamos começar do começo. Você tinha que escolher uma eletiva de cada área, sendo 4 áreas, matemática, alguma coisa sobre tecnologias, não lembro direito das outras, mas tinha mais 2. São como cursos, você faz 4 em cada semestre. Só pra escolher foi uma bosta porque era uma confusão, ninguém entendia direito como funciona. Algumas pessoas como eu acabaram pegando 2 eletivas do mesmo dia ou da mesma área e não pode. Pra mudar de eletiva também foi um sacrifício, era muito confuso, até mesmo para diretora e coordenadora. Acabei pegando nenhum certificado do primeiro semestre porque eu não sabia qual era o meu professor e ele não foi procurar os alunos para dar as aulas. Praticamente não fiz as aulas, tirando a letiva presencial, porque não tinha como fazer, era presencial. Agora no segundo semestre, só estou conseguindo fazer aqui a presencial e híbrida são as únicas porque as online eu até hoje não vi a cara dos professores, eu não faço a menor ideia. E toda essa coisa de eletiva só me sobrecarregou. São cursos que não me chamavam atenção e não tinha opção de não fazer. E, meus amigos, se for pra falar sobre coisa inútil, eu gostaria de falar sobre as aulas de projeto de vida e formação pra cidadania. Porque, junto com as eletivas, são duas matérias inúteis. As duas parecem a mesma coisa, mas a forma que eu arranjei pra distinguir foi assim. Projeto de vida te pressionar a escolher uma faculdade. Ou carreira. Formação pra cidadania, bagulho de coach. Sinceramente, eles não tiveram muita utilidade, eu não senti como se dessem resultados, assim, não tinha importância, sabe? Não impactaram nenhuma das minhas decisões essas aulas. O professor até tentou falar sobre empatia, informação pra cidadania, e em projeto de vida tentou dizer, não engravida na adolescência, mas se você perguntar sobre o que essas matérias realmente são, eu não vou saber responder. São inúteis, só tomam tempo e espaço. Aconteceu outro problema com 2 matérias da minha escola também, História e Física. No primeiro bimestre, simplesmente não teve aulas de Física. Eu não me lembro muito bem quando o professor chegou, mas tiveram que dar média pra todo mundo da minha sala porque a gente não teve professor. Ficamos atrasados em relação ao conteúdo. Já com História, a gente tinha professor, mas tiraram ele. Ele não saiu da escola, mas começou a dar aula pra outras salas, mais ou menos no 3º ou 4º bimestre. Então a gente teve que ficar com média e... até agora a gente não tem professor de história. A gente vai acabar um ano sem professor de história. Inclusive, em sociologia, o meu professor nem ao menos é formado. Não estou reclamando particularmente dele. Ele é um ótimo professor. Realmente gosta do que ele ensina e se esforça no que está fazendo. Mas em relação a profissionais formados, está tão escasso que pegaram não formados para dar aula. A escola está se tornando simplesmente inviável para mim. Eu sinto muita dor de cabeça na escola, não consigo me concentrar. Teve matérias que eu tirei péssimas notas porque o conteúdo das aulas está sendo tão comprimido para caber nas aulas por semanas que os professores têm que dar, que se você olhar pro lado, piscar um pouco mais devagar, você perde o conteúdo da aula. São muitas matérias para pouco tempo. E com sociologia, filosofia, química, física, que para mim são matérias super importantes e são matérias difíceis que a gente precisa se aprofundar, a gente só tem uma aula por semana. Uma aula de física, química por semana, que são matérias difíceis. Ah, mas já está em casa. Como assim?
São muitas matérias, então são muitas lições de casa que valem nota pra fazer. São muitos trabalhos em grupo, trabalhos individuais, colocar atividades que valem nota em dia pra não ser prejudicado mais tarde. E eu reconheço que se o aluno não se esforçar, a gente se ferra mesmo, não tem jeito. Mas a forma como as escolas funcionam hoje querem colocar muita coisa de uma vez na cabeça de um adolescente. E no final não vai ficar nada. Tivemos 1 ano e meio de pandemia, talvez 2, e esse ano e meio prejudicaram muito a educação, principalmente de quem agora tá no ensino médio. E esse novo ensino médio veio no pior momento, tá atrapalhando mais do que ajuda. Sobrecarrega professores e alunos. A minha escola começou o ano letivo com a sala cheia e todas as matrículas esgotadas. Terminamos a última semana de provas com metade dos alunos. Eu também poderia falar sobre como no começo do ano não tinha merenda e na minha letiva de práticas laboratoriais de química a gente tá tendo que usar produtos químicos vencidos para conseguir fazer as aulas práticas. Mas aí vai para orçamento de escola e outras coisas com governo e política que eu não entendo, então só vou dizer isso aqui mesmo. Eu entrego na mão de vocês essa informação e vocês que se virem com o que vocês vão fazer com ela. Ano que vem a forma como vou organizar o novo ensino médio vai ser diferente. Eu entendi e não entendi, mas se eu conseguir achar, vou expor o que mostraram pra gente os slides. Mas resumindo, pressionando você a escolher uma carreira. Como sempre, querem te empurrar pro mercado de trabalho e foda-se. Ano que vem você vai ter que escolher uma área pro resto do ensino médio todo. Você lembra que eu disse que esse ano tivemos que escolher uma letiva de cada área? Matemática... Eu não sei mesmo qual é a outra área, mas todo mundo sabe como se divide os negócios, né? Acho que biológicas, humanas e outras coisas. Enfim, pois ano que vem você vai ter que fazer só uma. Essas áreas são relacionadas a faculdades que você pode escolher, como por exemplo a que eu escolhi, que é a de Matemática e Ciências da Natureza, porque eu tenho o intuito de fazer Faculdade de Medicina Veterinária. Quem tem o intuito de fazer Medicina vai para outra área que tem outras faculdades relacionadas. E áreas também são chamadas de blocos. E é interessante ver a reação dos meus colegas quando chegaram com a folha pra gente preencher, porque eu tive bastante certeza do que eu ia escolher. Mas ninguém tá realmente pronto pra decidir com 15, 16 anos o que é da vida. Até eu mesma que, sempre tive certeza que queria fazer medicina veterinária e eu acho que eu tenho estômago pra abrir um cachorro ou uma coisa do tipo. Às vezes eu me pego pensando se é realmente o que eu quero pra mim. Mas mesmo assim eles vão fazer a gente escolher, porque foda-se. Não leva em conta que com 16 anos talvez eu queira ser médica, mas que quando eu entrar na faculdade de medicina eu descobri que isso realmente não é pra mim e que eu vou ter que me fuder e decidir se continuo na faculdade, que não quero porque não tenho outra escolha, ou saio sem nenhuma ideia do que vou fazer a partir dali. Pessoas mudam de ideia, pessoas na adolescência, mais ainda. E a gente percebe que nem eles sabem o que estão fazendo, porque quando perguntaram pro nosso diretor de turma se caso eu me sentisse insatisfeita com um bloco / área que eu escolhi, eu poderia trocar, ele respondeu: não sei. Não sei. Enfim, estamos todos fodidos. Endo so guys murder when medico de bosta me seg no insta kurt comment edito de essa bureaucracia AI valid porous straight at we at a pausima. Yeah bro